Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 2 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a gente sempre faz questão de lembrar que é muito bom contar com o seu carinho e também com a sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os gastos do início do ano, isso mesmo. É terça e continua sendo dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um suco refrescante com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, tem a enquete do dia onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E a empolgação aí com o início do ano, ela pode ficar um pouco de lado quando a preocupação com as contas aparecem logo nos primeiros dias de 2018, não é verdade? Além das despesas acumuladas, também surgem novos gastos. E são gastos extras, como IPVA, IPTU, matrículas e também viagens de férias. Mas um planejamento financeiro adequado permite sim a qualquer pessoa passar por esse período sem se endividar e nem comprometer o orçamento familiar. Vamos saber como é que se coloca tudo isso em prática? Quem vai nos ajudar com dicas e orientações são os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Djalma Guimarães, ele que é economista. Também vai nos auxiliar com essas dicas de início do ano, né? O Rafael Ramos. Rafael é economista do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia e também da Fé Comércio Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre algo que pesa e muito no orçamento familiar nesse início de ano. É a matrícula escolar das crianças. Confira. A gerente-geral de defesa do consumidor do Procon Recife, Raquel Moraes, foi quem deu as orientações. Primeiro, ela falou sobre a matrícula. O valor a ser pago deve ser o mesmo da mensalidade. E se houver reajuste, os pais ou responsáveis devem ter acesso a uma planilha de custos da escola, esclarecendo o que gerou o reajuste. Antes do término do prazo da matrícula, 45 dias antes, a escola deve disponibilizar uma lista, onde vai conter ali todos os valores que demandaram aquele reajuste. Ela vai divulgar uma planilha de custos, caso ela opte por fazer o reajuste. Então, ela não pode simplesmente aumentar o valor das mensalidades do ano seguinte sem justificar aos pais o que demandou aquele aumento e justificar. E tem mais um detalhe, fique atento porque só pode haver um reajuste por ano. Se o calendário é anual, a escola só vai reajustar uma única vez. Os pais vão realizar a matrícula para aquele ano letivo e durante aquele ano não poderá ocorrer mais nenhum reajuste, apenas para o ano seguinte. Em relação à lista de material escolar, é necessário atenção ao seguinte detalhe: materiais de uso coletivo não podem ser solicitados e mais, a escola não pode exigir a marca de nenhum produto. A instituição ela só pode cobrar na lista de material escolar materiais de uso individual do aluno. Ela não pode cobrar materiais de uso coletivo. O que seriam materiais de uso coletivo? A resma de papel ofício, materiais de limpeza, copos descartáveis, pincel para quadro branco. Todo esse material ele já deve estar inserido no custo da mensalidade escolar. Então, só apenas materiais de uso individual do aluno é que podem ser cobrados. Mas, acima de tudo, os pais devem pesquisar. A instituição não pode exigir marca, exigir algum estabelecimento para aquisição desse material escolar. É importante que os pais pesquisem bastante, porque os preços variam de um estabelecimento para outro, de uma marca para outra, às vezes até mais de 100%. Então, acima de tudo, os pais devem pesquisar. Caso você constate alguma irregularidade na escola, tanto em matrícula como em mensalidade, pode entrar em contato com o Procon Recife.
Qualquer dúvida, o consumidor ele pode ligar através do nosso 0800, que é o 0800 2811 311, ou procurar pessoalmente um dos nossos postos avançados de atendimento. A gente tem a sede, que fica aqui na Rua Carlos Porto Carreiro, Derby, e temos 2 postos avançados de atendimento em cada Compaz. Compaz é Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, e Compaz Ariano Suassuna. Ótimas dicas nessa reportagem, a gente viu aí que é muito bom você pai, você mãe, que você fique atento, né? O que está sendo cobrado tanto na lista de materiais como também qual o reajuste que aconteceu aí nessa matrícula. Essa matrícula a gente viu, né, que só pode ser reajustada uma vez no ano, então fique muito atento. Você também tem direitos, daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, vamos trazer muitas outras orientações, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para que você venha participar, venha interagir aqui conosco. Hoje vamos lançar, né, a enquete do dia. A enquete do dia vai ser lançada a partir deste momento. Então você que está em casa vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Você possui muitas contas em aberto para este início de ano? Sim ou não? É a nossa enquete de hoje. Você ainda tem muitas contas, né, aí em aberto para esse início de ano? 3424-1977, você vai ligar para responder sim ou não. É a nossa linha interativa, ela está aberta, né, e disponível a partir deste momento. Você liga, responde aqui se você tem muitas contas em aberto para este início de 2018. Você também pode interagir com a gente através da nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia. Lá na nossa fanpage você pode deixar seu depoimento, sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, como você bem conhece, 994 18 1206. É uma ótima ferramenta para a gente interagir, para que possamos ficar mais próximos. Você pode também mandar sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura ao vivo dessa pergunta e os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, após falar sobre a matrícula escolar, a gente lembra do material escolar também. Na compra do material, a dica infalível é pesquisar. Além de tentar descontos nos pagamentos à vista, é preciso também pechinchar e pesquisar bastante. Pesquisa é uma palavra que você vai ouvir muito no decorrer do programa de hoje. Outra opção, né, que traz muita economia, traz uma boa economia, é comprar os livros, né, livros usados, ou participar de um troca-troca, que geralmente, né, acontece na própria escola do seu filho. Então a gente vai iniciar a partir deste momento o nosso bate-papo. Vou dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Djalma Guimarães, economista, mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Djalma, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Desejar feliz ano novo para todos e vai ser um prazer poder discutir aqui algo que ajude nossos telespectadores. Também queria dar boas-vindas aqui ao Rafael Ramos, economista do Corecon e também da FEComércio. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por mais uma oportunidade de estar discutindo um assunto interessante como esse. Também dou meu feliz ano novo a todos os telespectadores. Os telespectadores que estão ansiosos, né, e com vontade de pagar as contas, mas por onde começar, né? O que é que deve ser prioridade nesse início do ano, né? Porque vários boletos estão chegando, várias contas também chegam nesse início do ano. São gastos já previstos. Se o telespectador não conseguiu se planejar em dezembro, que muita gente consegue, né? Muita gente faz esse planejamento em dezembro. Primeiro dia útil, né, do ano. É um dia muito interessante para se fazer esse planejamento, Djalma? É possível, sim, fazer ainda? Sim, sim. O ano novo traz toda uma expectativa, uma crença de que as coisas vão melhorar, traz metas, traz planos. E se tem algo que é útil para qualquer pessoa, é um orçamento pessoal. Então, se você não tem um orçamento pessoal, faça o seu orçamento. Então, para começar a organizar a casa, a primeira coisa é você ter em mente exatamente quais são as despesas que você tem ao longo dos próximos meses e o quanto você está ganhando. Por mais que tenha acontecido, né, um reajuste além muito abaixo da expectativa, o reajuste do salário mínimo, né? Quem está em casa nos acompanhando tinha essa expectativa de ter um reajuste um pouco maior, mas
um reajuste que ficou em R$17 a mais no salário mínimo, né? Um aumento de apenas R$17. Significa muita coisa para o trabalhador assalariado que está acompanhando aqui o nosso programa, né? Esses R$17, eles vão fazer a diferença nas contas que estão chegando agora no início do ano ou muitas foram reajustadas além da inflação? Olha, R$17 é realmente pouco, mas o reajuste ele segue um projeto de lei e esse projeto de lei fala que o reajuste do mínimo vai seguir o crescimento do PIB dos últimos 2 anos, mais a inflação. Como o crescimento foi negativo, então ele está considerando apenas a inflação, então foi por isso que foi tão baixo. Realmente não é uma ajuda muito grande no orçamento de uma família que recebe o mínimo e tem 4 pessoas nessa família para você sustentar. Então o que é que a gente tem que fazer diante disso? É realmente cortar despesas desnecessárias para tentar realmente sobreviver com um salário mínimo. E muita gente consegue sobreviver com o salário mínimo, né, Djalma? Sim. É um desafio muito grande e é um planejamento que se faz o ano todo. Muita gente faz já de cabeça, outras colocam ali, né, não vão para a ponta do lápis mesmo para verificar o que é que está gastando, onde pode reduzir. O ideal é ter essa matemática de cabeça todos os meses e conseguir sobreviver com o salário que se recebe, ou é bom colocar ali no papel? Eu não confio na matemática da minha cabeça. Por exemplo, eu prefiro colocar, eu uso uma planilha e uso um aplicativo de celular. Então, se a pessoa não tem facilidade com uma planilha, ela vai para o famoso caderninho, vai colocar as despesas, vai somar as despesas, vai somar quanto entra e vai encontrar aí se sobra ou está faltando alguma coisa, ou vai para uma planilha eletrônica, porque tem várias planilhas disponíveis. Você pode baixar a planilha de orçamento financeiro no Google e vai encontrar lá algumas sugestões, ou ir para um aplicativo de celular. Hoje é muito comum o uso de smartphones. Então, lá você consegue organizar. Mais confiável do que nossa memória, nossa cabeça, é colocar no papel, é anotar, é colocar numa planilha, para que a gente, de fato, controle os gastos que nós temos, para que a gente tenha uma situação real das nossas finanças nesse começo de ano. Porque, por exemplo, agora o telespectador, hoje, amanhã, nos próximos dias, ele vai começar a ser bombardeado por uma série de peças publicitárias relacionadas a saldões, liquidações imperdíveis, estratégias comerciais, ok? Só que, perceba, se eu não me programei, não juntei do 13º salário, não fiz uma economia para comprar isso, se eu compro um eletrodoméstico de R$1.500, R$2.000 e não tenho, vou dividir isso no cartão, parcelar, essa conta vai chegar nos próximos meses. Então, não querendo desestimular a compra, mas a compra precisa ser feita de maneira planejada, senão você está contraindo mais uma dívida que vai caminhar com você, vai dormir com você o resto do ano. O comércio, né? O comerciante ouvir isso não é muito bom não, né? O Rafael, economista da FEComércio, Federação do Comércio aqui. Isso. Teve um final de ano, como é que foi? Vamos fazer primeiro a análise do ano passado, né? Dezembro. Foi um bom mês para o comércio? Faturou-se muito, comparando, né? Dezembro de 2017 com 2016? Sim, o dezembro de 2017 ele foi o melhor dos últimos 3 anos. Então, nós tivemos muitas perdas em 2015 e 2016, porque realmente era basicamente o auge da crise, as pessoas tinham freado o seu consumo, existia toda uma atmosfera de desconfiança em relação ao destino da economia, um mercado de trabalho muito deteriorado, então as pessoas frearam mesmo o consumo. Então, esse último semestre de 2017, a gente voltou a recuperar isso, as pessoas voltaram a consumir e a gente via que realmente a rua estava refletindo isso, era muita gente voltando a consumir, muita gente comprando, e a crise, ela fez com que não só teve coisa ruim na crise, porque ela educou de maneira forçada muita gente. Então a gente hoje vê um consumidor que prefere realmente andar mais, pesquisar mais, pedir desconto. Então isso foi muito bom. Ele não está comprando como antes, tinha crédito suficiente para ele comprar, ele ia e comprava. Hoje ele já pensa direitinho, se quebra uma TV, por que não consertá-la antes de comprar uma nova? Então a crise teve esse lado positivo de treinar e de fazer com que o consumidor ficasse mais esperto e desse mais valor ao dinheiro que ele recebe. Em relação à expectativa agora para janeiro, né? O Djalma fez um discurso, né, bem consciente, né, que é preciso quem está em casa tenha essa ideia mesmo, né, na cabeça. Vai consumir, será que eu estou precisando mesmo neste momento desse objeto? Esse consumo consciente é muito importante.
Mas o comércio, ele tem essa expectativa no início do ano também. Faz aí promoções, tem saldão, tem liquidação e atrai muitos consumidores. A expectativa agora para o começo do ano, para começar o ano diferente, né? Seria de aumentar ainda mais as vendas? Sim, a expectativa é positiva e também a gente espera que esse janeiro supere do ano passado, mas o comércio ele segue a mesma linha do consumo consciente. O comércio não quer que a população se endivide porque mais à frente ela não vai ter condições mais de consumir. Então a gente quer que ele compre e compre de maneira consciente, compre sabendo que vai poder pagar, para que ele não se endivide e não fique com o orçamento no pescoço. Então realmente vão existir diversas propagandas, liquidações. A gente termina dezembro, o comerciante que tem aquele nível de estoque acima do necessário, ele vai colocar isso para entrar em liquidação. E é mais uma oportunidade para o consumidor fazer uma compra de um produto que está com um preço abaixo da média. Então ganha o consumidor e ganha o empresário também. Quando a gente fala em consumidor consciente, né, é o que só se preocupa em gastar e comprar algo que está precisando, ou é o consumidor que leva em consideração taxas de juros do cartão, tem outras informações a respeito da inflação? Ele é mais consciente quando ele se inteira disso também, Djalma? Sim, o consumidor ele tem passado historicamente por um processo de evolução. Em outras partes do mundo, a gente já consegue ver com mais nitidez esse consumidor consciente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente percebe que as pessoas cada vez mais elas se preocupam com a história da marca, com a reputação. Nós tivemos, por exemplo, algumas lojas algumas grifes de roupa relacionadas a escândalos de trabalho escravo, ok? As questões de garantia, de durabilidade. Então, o consumidor ele tem evoluído por esse lado. O que eu percebo que a gente ainda precisa avançar é exatamente na programação. Por isso que eu enfatizo a questão do orçamento, porque se você faz um orçamento para 12 meses e você sabe que você vai precisar comprar um fogão no meio do ano, então você começa a guardar, você começa a se autofinanciar, guarda ali R$50, chega no meio do ano, você tem boa parte do dinheiro para comprar o fogão. Então isso é ser um consumidor consciente, é saber que o cartão de crédito ele dá para você uma sensação de poder de compra superior ao que de fato você tem. Ao que acontece, você usa o cartão, chega lá, não, aqui está dividido em 20 vezes sem juros. Que é essa história de dividir a prazo sem juros, a gente até já discutiu aqui que é uma conversa para boi dormir, não existe isso, ok? Mas divide em 20 vezes, aí você, não, a prestaçãozinha fica pequena, mas se soma aquilo a outras despesas, no final você vai estar com um nível de endividamento elevado. Por isso que eu sempre digo que uma boa compra é um processo, é você se programar dentro de uma necessidade e ir guardando dinheiro e poupando para comprar melhor, comprar à vista. É bom para o consumidor, é bom para o comércio. Você falou, né, e alguém em casa pode estar pensando em relação a esse planejamento do início do ano, né? Vou precisar comprar um produto no meio do ano, são 6 meses para se planejar e comprar esse produto à vista, que é o mais sensato, como bem foi explicado por vocês. Mas o consumidor que está em casa pode estar perguntando, dividir em 6 vezes não é a mesma coisa, não, né? Na ideia desse consumidor, né? Vou ter o produto hoje, vou dividir em 6 meses e vou me planejar para pagar durante 6 meses as prestações. Qual a desvantagem de fazer isso? É questão de disciplina, ok? Se você dividir em 6 vezes no cartão e você sabe que você só pode gastar aquele valor no cartão e você não comprar mais nada, ótimo. Eu recomendo até o cartão para programas de pontos, para milhagem de passagens aéreas, etc. É ótimo, se você tiver disciplina. Mas o perigo é estar passando no shopping ou em qualquer outro local e aquela promoção, aí você, opa, estou precisando disso, passa lá o cartão. O que era 50, por exemplo, agora vai para 100, 120. Então, é questão de disciplina do consumidor. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os gastos do início do ano. Isso mesmo. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre esse tema. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês de casa, olha só o que a gente encontrou no G1. Economista faz alerta aos consumidores sobre cautela nos gastos em 2018. Ano novo e contas novas. A dica do economista Éder Canziani é ter equilíbrio para controlar os gastos durante o ano e fechar 2018, como ele mesmo falou, de cabeça mais erguida em comparação ao ano passado. Para alcançar esse equilíbrio nas contas, o economista recomenda gastar apenas o que a pessoa tem. Isso significa que não podemos gastar mais do que recebemos. Ele ressalta que o gasto é inevitável e fundamental, já que a economia precisa dessa movimentação. O ideal é refletir quanto estamos pagando por compras no cartão de crédito, de bem financiado e no cheque especial. É necessário ter cautela, já que o consumo depende da renda e enquanto não melhoramos a renda, não podemos melhorar o nosso consumo. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, muito obrigado por essas dicas que você acabou de trazer dessa notícia da internet. A Tânia explicou, né, e tocou num ponto muito interessante. Quando existe ali a compra no mercado, no dia a dia, o comércio agradece e a economia também agradece bastante. Por quê? Acontece o quê, vocês que são economistas, né, para a gente compreender na prática? Quando é injetado, por exemplo, um 13º salário, quando é injetado ali dinheiro, né, quando a população vai às compras, acontece o que na economia que faz bem, né, para o comércio? Como é que a gente explica essa dinâmica para quem está em casa nos acompanhando? Vários fatores, vários setores são influenciados, né, com esse gasto dos consumidores? Sim, principalmente as pessoas de mais baixa renda, elas têm o que a gente chama na economia de propensão ao consumo. Elas têm uma margem de consumo maior do que quem ganha, quem tem uma renda maior. Então, a pessoa recebe o 13º, provavelmente a maior parte do salário ela vai comprar, ela vai dedicar à aquisição de bens e serviços. Então, isso roda a economia. O comércio já se programa para vender mais, então ele compra mais da indústria, a indústria produz mais. Então, isso gera um efeito benéfico na economia que a gente chama de efeito multiplicador. Então, injeção de recursos como o PIS/PASEP, que o governo propôs, o FGTS ano passado, okay, o 13º, qualquer injeção de recursos dessa natureza causa um efeito benéfico no ambiente econômico. Esses fatores listados influenciou bastante, né? Esse bom momento do comércio dos últimos 3 anos foi, Rafael? Exatamente. Esse Natal, né? O dezembro foi melhor do que os últimos 3 anos. Exatamente. Injeção de dinheiro, ela gera renda, não é isso? Então, diante de a população com renda, ela gasta mais, o comércio vende mais, então se tem maiores investimentos, um comerciante pode querer abrir uma filial, então se gera mais emprego. Então, realmente é um efeito cascata, um efeito positivo. Muito mais renda na economia se gera investimentos em diversos setores. Então, por isso é o efeito benéfico de uma injeção grande como a do 13º, de um FGTS nativo. Então, esses são os efeitos benéficos para o comércio e para a população também. E as pessoas de classe mais baixa, né, de renda mais baixa, elas consomem mais porque, de fato, o orçamento dela, os maiores pesos são de bens essenciais. Então, ela tem uma renda um pouco menor, então ela vai ter que realmente consumir um pouquinho mais do que uma pessoa que tem uma renda maior, que não tem tanto bem essencial no orçamento dela. Como é que vocês analisam, né, o cenário atual da economia? Tem expectativa de melhora, né? Será que esse comportamento que vocês acabaram de descrever do final do ano agora para o comércio, né, é o sinal de que a gente está retomando um crescimento? Como é que a gente analisa de forma geral a economia que a gente vive hoje? Dá para se esperar coisas boas para os próximos meses? Por mais que esse ano, parafraseando a ex-presidente Dilma Rousseff, a gente vai ter um PIBinho, ok? Em 2017, em torno de 1%, mas nós tivemos em 2015, 2016, uma queda de 7,4% no PIB, ou seja, uma recessão
grave. Então, acredito que esse ano 2017 ele mostrou que a gente chegou no fundo do poço e que agora a gente vai voltar a caminhar, vai voltar os trilhos do crescimento, ainda muito lentamente, ok? Se a gente pensa que em 2009 o Brasil teve uma recessão de 0,2% e no outro ano seguinte, 2010, cresceu 7,5%, então é muito tímido esse crescimento de 2017, mas se a política não atrapalhar, ok? Se as crises políticas não atrapalharem a recuperação da economia, acredito que sim, a gente, em 2018, nós teremos um crescimento um pouco mais expressivo. Isso já tem se manifestado nos níveis de emprego. Então, nos últimos anos, por mais que a gente ainda tenha um saldo de desempregados muito grande, mas existe, mês a mês, tem havido uma tendência, à exceção do mês de novembro, uma tendência de aumento na geração de vagas. Então, isso, as pessoas com emprego, elas vão consumir mais, o comércio vende mais, a indústria produz mais e assim a economia acelera. E esse mês agora é o mês de efetivação, né? Quem se destacou no ano passado no emprego temporário pode iniciar o ano já com um contrato, né? Trabalhando de carteira assinada. Ano passado existiu esse aumento no número de contratações temporárias, a gente bem falou aqui no programa, né, Rafael? E outras oportunidades. Agora é um momento de expectativa para ver quem vai ser contratado ou não. Geralmente, 10% de quem foi contratado temporário pode conseguir uma vaga efetiva. Tem uma expectativa mais ou menos por alto? Nos últimos 2 anos, a efetivação, né, ficou em torno de 6%, 7%. Para este ano, com essa recuperação à vista, que a gente realmente não está com a recuperação tão definida, a gente espera um nível de contratação próximo de 30%, que já é muito bom. As pessoas que entraram como temporárias em novembro, elas podem ser realmente efetivadas e fazer com que essa economia continue. O Djalma falou, e falou muito bem, em relação a alguns indicadores que vêm melhorando com o tempo. A gente não está com aquele cenário de 2013, 2011, 2012, mas existem variáveis importantes em relação a consumo, como inflação. A gente está abaixo do piso, em torno de 2,7%. Então, a gente tem um emprego voltando a gerar vagas formais, não só vagas formais, então vem reduzindo, a gente estava com 14 milhões de desempregados, já está encerrando o ano em torno de 12 milhões, então a gente vê que tem um cenário realmente se desenhando para que 2018 possa ser bem melhor do que 2017. Aí quem está em casa compreendeu bem, né? Que tem a questão da inflação que influencia, o PIB também, mas vamos explicar para quem está em casa, Djalma, o que é que seria o PIB, né? O Produto Interno Bruto, por que ele é tão importante? A gente teve uma queda, agora teve um crescimento, meio que tímido, mas existiu esse crescimento. O que é que quer dizer o PIB? O PIB, ele mede as riquezas produzidas no país. Então, é um somatório, um agregado de tudo que é produzido em um ano. Então, por exemplo, desde a camisa, a vaga num avião, num voo, um leito de hotel, um navio que é construído. Então, tudo isso é agregado e soma-se, o IBGE faz essa contabilidade e isso dá um indicador do PIB. E ano a ano a gente compara para ver se nós, no ano seguinte, a gente está produzindo mais do que no ano anterior. Porque quanto mais a gente produz, maior vai ser o consumo, maior vai ser o emprego. Então é importante que, da mesma forma que o empresário que tem um comércio, se alguém que está nos assistindo tem um pequeno comércio, se a cada mês ele quer vender mais, um país precisa produzir mais para que a riqueza aumente. Então essa é a lógica do PIB. Nós precisamos cada vez mais produzir mais, abrir novos negócios, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza no país. Essa é uma definição bem simplificada do PIB. O que é que seria a lógica da inflação, para quem está em casa entender? Por que eu preciso me preocupar com a inflação? Ela vai dizer o que do meu dia a dia, Rafael? Olha, a inflação é a dinâmica dos preços. Então, a gente chama de inflação quando esse preço ele é maior do que um período que você está medindo. Geralmente, na inflação, tem 4 índices, né? A gente mede o acumulado do ano, que a gente vê como é que esse preço se comporta de janeiro a dezembro, e aí vem mês a mês, janeiro a março, janeiro a fevereiro, então acumulado do ano. E em 12 meses, a gente vê os 12 meses anteriores àquele mês, e a gente mede esse preço, né? Então a inflação é o quê?
é o crescimento desse preço, e crescimento de preço influencia na questão do orçamento. Se você tinha um salário X e esse salário não é reajustado e a inflação começa a atingir os preços de produtos importantes que você compra, como de alimentação, significa que seu poder de compra caiu. Então, seu orçamento vai ficar um pouco mais restrito. Então, é por isso que o consumidor ele tem que ficar muito de olho em relação à inflação. A inflação vai dizer se o seu orçamento está melhor ou pior do que o ano anterior. E só uma coisa em relação a isso, quem está nos ouvindo pode estar pensando, nos assistindo pode estar pensando, a inflação está baixa, mas o gás disparou, ok? Porque a inflação não é apenas o aumento de um produto, mas uma cesta de produtos. Então, o gás pode ter aumentado de um lado, mas outros produtos diminuíram no outro, que no final do ano a gente vai para um nível de inflação próximo de 2,3%. Então, não é tão simples. Às vezes, quando a gente está em sala de aula ou está numa palestra falando de inflação, aí alguém coloca lá, mais o gás, mais a tomate, mais alguma coisa, subiu demais. Mas porque a inflação é uma cesta, não é apenas um ou outro produto. Uma coisa interessante em relação a essa questão do gás, que também fui perguntado em relação a isso, é que a inflação ela é composta por 10 segmentos e o peso maior é de alimentação. E a gente teve uma super safra em questão de alimentação. Então, isso puxou o índice geral para baixo. Então, por isso que a gente está com uma inflação muito baixa, porque a maioria dos alimentos eles tiveram queda de preço. O gás ele faz parte de um grupo que também não tem tanta significância em relação ao de alimentos. Alimento fica em parte de 1/3 da inflação. Então, qualquer variação em alimentos ele faz com que a inflação suba ou desça. A gente teve a sorte da super safra, então ele segurou a queda, a alta de gás, a alta de energia elétrica, a alta de gasolina. Então é por isso que a gente vê uma inflação baixa com itens importantes que influenciam o bolso da gente crescendo o preço. Quais outros termos, né? Ou precisa entender muito de matemática para se colocar em prática essa questão da economia? Tem outros termos também que está em casa, né, que tem essa curiosidade em aprender um pouco mais sobre economia, que a gente poderia falar. A gente falou sobre taxas de juros, a gente falou sobre juros do cartão de crédito, né, que é importante que a pessoa saiba antes de fazer uma compra, falou do PIB e falou agora da inflação. Tem outras coisas, né, que vocês trabalham no dia a dia, vocês que são economistas, que é importante que quem está em casa fique sabendo, por curiosidade ou porque aquilo vai influenciar no dia a dia? Vem algo em mente? Acho que para o tema que a gente está discutindo, uma coisa que talvez possa ser um pouquinho mais detalhada é a questão da taxa de juros. Porque, por exemplo, o telespectador pode assistir o noticiário e a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, diminuiu. Okay? Então, de fato, nós temos uma taxa de juros a mais baixa desde a década de 1990, o que é muito bom, porque essa taxa ela é uma referência para as outras taxas de juros. E o governo, ano passado, ainda fez uma coisa interessante, que foi impor algumas regras para o rotativo do cartão de crédito, e isso, de alguma forma, diminuiu a taxa de juros que é cobrada, por exemplo, nas operações de cartão de crédito. Mas as taxas de juros ainda são escandalosas no país. Okay? Você, numa aplicação financeira, quando a gente imagina que um telespectador tem R$1.000, ele vai colocar numa aplicação para ganhar 8% no ano, ser remunerado em cima daquele dinheiro, mas se ele pega esses mesmos R$1.000 no cheque especial, ele está submetido a uma taxa de 260% no ano. Então, é uma coisa escandalosa. Então, precisamos fugir do juro. Precisamos, por isso que a gente enfatiza tanto a questão de comprar a prazo, se comprar no cartão, pagar em dia, para que o juro não corroa o rendimento da gente ao longo do ano. Outra coisa muito interessante que quando a gente assiste o noticiário, muitos falam, né, a questão do valor do dólar. Hoje o dólar está fechado em X. Aí quem está em casa acompanhando, tem gente que se preocupa, tem gente que faz, moro no Brasil, então isso aqui não vai me influenciar. Será que isso influencia ou não influencia? O valor do dólar, eu preciso ficar atento também nesse valor, vai influenciar no meu dia a dia ou não? É algo para quem mora pro lado de lá. Não, influencia sim. E tem alguns itens que é o item diário da gente que ele pode ser influenciado, como a questão de pão, por exemplo. A gente
importa muito o trigo. Então, o trigo ele é negociado em dólar. Se a gente tem uma alta em relação ao dólar, provavelmente o preço de trigo vai ser reajustado daqui a 1 ou 2, 3 meses. Isso vai influenciar o preço do pão. E existem também muitos eletrodomésticos que são consumidos e eles vêm para cá em relação cotados a dólar. Então, se o dólar sobe, o eletrodoméstico também vai subir. Então, não é porque a gente não compra em dólar, se faz negócios internacionais, que aquilo não importa para a gente. Então, a economia, ela tem diversos... É uma máquina, né? Qualquer coisinha que se mexa vai influenciar você sim, mesmo você não percebendo. Só para atualizar, para quem está em casa nos acompanhando, hoje o dólar, né? Um dólar corresponde a R$ 3,2799. É o valor da cotação do dólar comercial. Porque tem o dólar comercial, o dólar de turismo também, né? Sim. De comercial é o dia a dia que a gente vai usar para fazer compras, essas coisas assim. E de turismo é para quem vai viajar e precisa comprar dólar, seria assim a explicação de uma pessoa que não entende muito de economia. Estou correto ou me corrija, Djalma? O dólar comercial é o dólar que a cotação dele se deriva da entrada e da saída de dólares no país, que é controlado lá pelo Banco Central, é o dólar das operações oficiais. Ok? Já o dólar turismo é alguém que vai comprar, que vai viajar, alguém que está entrando no Brasil, que vai fazer a conversão. E é interessante que cada vez mais o brasileiro tem... a cotação do dólar está frequente na vida dele porque muitas pessoas têm viajado para o exterior e necessitam comprar a moeda estrangeira. E um outro fenômeno interessante que a gente tem percebido é que com a expansão do e-commerce, muitas pessoas têm comprado em sites do exterior. Ok? Então, sites que geralmente têm uma política de preço mais agressiva, mais interessante para o consumidor brasileiro. Então, é importante estar atento com a cotação do dólar, porque uma variação grande, uma compra que você faz que era 100, pode se transformar em 130, 140. Então, o dólar conhecer a cotação dele é importante nesse tipo de relacionamento no nosso dia a dia. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema, quer participar aqui com a gente, pode ligar para a linha interativa no 3424-1977, é o nosso telefone, está disponível para você ligar, deixar seu depoimento ou sua dúvida sobre o tema. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre as contas do início do ano. Em 2018, o governo de Pernambuco determinou a redução média de 3% do valor do IPVA. Uma dica, né? Uma notícia muito boa para muitas pessoas que têm veículos e precisa pagar o IPVA todo início do ano. Essa redução de 3% no valor do IPVA. Lembrando que os boletos para pagamento eles já estão disponíveis a partir de hoje no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, o DETRAN. Então, os contribuintes, né, podem, no caso, os que pagarem cota única, o IPVA terá um desconto de 7%. Os proprietários também, eles podem optar pelo parcelamento em 3 vezes. E a gente lembra que o site do DETRAN é o www.detran.pe.gov.br. A gente tem que falar que é uma notícia, né, que a gente sempre recebe no começo do ano. Vai chegar o boleto, né, para você pagar do IPVA, tem esse desconto de 3%, quem vai pagar em cota única tem um desconto maior, mas você tem a opção de dividir também em 3 vezes. É uma conta que já é prevista, né? É um gasto que já é previsto no início do ano, tem matrícula escolar, tem material das crianças, mas tem também o IPVA. Parece pouco um desconto de 3%, né? Uma redução no valor de 3% de um ano para o outro. Mas quando se fala em redução, tem que se comemorar mesmo sendo de 3%? Para quem vai pagar mesmo que parcelado? Sim, e mesmo quem se programou e no final do ano já deixou um dinheirinho do 13º para pagar de cota única,
vai conseguir um desconto um pouco melhor. Uhum. Por exemplo, vai chegar o IPTU daqui a pouco também, ok? E se a pessoa se programa e paga à vista, ela consegue um desconto que é interessante. Se não fez essa programação, vai parcelar e já pensa, já se programa para, no final do ano, deixar uma quantidade de recursos para pagar esses impostos. Faz muito bem começar o ano com 2 despesas parceladas a menos. Ok, já trouxemos muitas dicas aqui no decorrer do nosso programa. A gente tem agora mais informações para você que está em casa, que quer equilibrar esses gastos agora, já no início do ano, quer ter um controle maior dos seus débitos, né, do que você vai gastar durante todo o ano de 2018, quer ter um consumo mais consciente. A gente vai mostrar aqui algumas afirmações e, com a ajuda dos convidados, vamos entender como é que a gente coloca isso em prática. É possível? É, mas de que forma? Olha só. Você quer equilibrar seus gastos, é importante você listar tudo o que se gasta ao longo de um mês para identificar onde o dinheiro está indo, né? Para onde esse dinheiro está indo, para saber o que é possível cortar ou reduzir. Eu preciso fazer esse balanço todo mês ou já em apenas um mês vai servir como um exemplo, né, e regra para os 12 meses do ano? Não, é preciso fazer esse balanço todo mês, é preciso você anotar as suas contas todo mês. O que eu falo às pessoas? Que dizem, Rafael, isso é chato, mas a gente precisa de disciplina. E a gente só vai ter disciplina e só vai ter costume se a gente começar a fazer isso. Eu tenho uma planilha minha que ela vem desde 2014, mês a mês, mostrando tudo o que eu gasto. Então tem lá todo tipo de despesa e depois no final, quando o mês acaba, separar essas despesas em despesas essenciais, despesas fúteis ou alguma despesa que possa aparecer de repente nesse mês. Então, fazer um gasto médio, para você ter noção de quanto você gasta em média, para ver quanto vai ficar para o resto do ano. Assim, a gente tem uma definição no mercado que chama de poupança mínima de sobrevivência. É você ver seu gasto médio, multiplicar por 6 e ter isso guardado num banco. Por quê? Em caso de doença, perda de emprego, você vai poder receber o que é direito seu em relação ao trabalho, mas também você vai ter um orçamento que lhe dá uma folga de 6 meses para você tentar reaver essa renda. Então a gente chama de poupança mínima de sobrevivência. É realmente você pegar esse gasto médio mensal, multiplicar por 6 e colocar em um banco. Geralmente, né, esse cortar e reduzir, a gente consegue cortar e reduzir da alimentação é mais difícil. Ou tem como cortar algumas coisas também da alimentação quando aperta um pouco mais? O que é que entraria aqui como exemplo? Eu vou um pouco mais além. Esse controle, se você tem um pouquinho mais de disciplina, é bem mais chato, isso pode ser feito diariamente. Então, hoje em dia a gente não larga o smartphone, não larga o celular. Então tem alguns aplicativos que você coloca o teu gasto. Comprou ali uma pipoca no sinal, colocou ali o valor da pipoca, uma água, um cafezinho, qualquer despesa que você tem. Então isso, no final da semana ou no final do mês, você vai ter por categoria quanto você gastou. Então isso vai indicar onde você pode cortar gasto, porque existe, a gente chama alguns tipos de gastos, de custos, chamados de custos ocultos. São custos que não estão na planilha da gente, mas que são do dia a dia, que vão acontecendo. É a água, é o lanche que você faz. Então, são despesas imprevistas que no final são pequenas, mas no final do mês vão sendo somadas e são uma parcela significativa. Então, quando você tem essa noção de quanto você gasta com esses itens, aí você pensa, opa, eu preciso de uma garrafinha d'água, vou andar com a garrafinha d'água para onde for. Então você economiza R$1, R$2 de uma garrafa d'água que você compra por esquecimento. Você lancha fora, não, eu vou levar uma fruta. Eu levo uma fruta, eu lancho e eu como em casa, deixo de comer fora. Então esse controle diário ajuda a gente a identificar e eliminar esses custos que são os custos ocultos, que a gente não percebe no dia a dia. Eles fazem uma diferença grande. E mesmo quando você não consegue cortar, como você falou na questão da alimentação, você consegue fazer substitutos. Então você pode pegar uma marca mais barata por uma mais cara.
Então, você realmente vai ter que analisar o que aquilo é importante para você. Se você não vive sem aquela marca daquele produto de alimentação, tudo bem, aí é uma escolha sua. Mas você pode, ao longo desse levantamento de custo seu, ver o que você pode cortar e o que você não pode, que você pode substituir por um mais barato. Ok, vamos ver aqui a próxima informação. Outra dica que você pode colocar em prática para equilibrar as suas contas agora. Ter claramente o valor do recebimento mensal para não ficar na suposição de quanto irá ser seu dinheiro ali do mês. Geralmente é um gasto, é um valor fixo que se recebe, né? Não tem. Algumas vezes pode chegar uma hora extra, mas você não deve contar com esse dinheiro, né? Se é extra, coloca ali numa poupança, por exemplo, seria assim mais ou menos essa dica aqui, né? De você ter ciência, né, do valor exato do que você vai receber durante o mês. Isso é muito importante e auxilia para se equilibrar esses gastos. Sim, a gente tem a tendência de ser otimista demais com nossos ganhos. Okay? Então, nessa hora, seja o mais pessimista possível. Coloca lá o rendimento líquido. Tem hora extra. Não conta com isso, não. A gente sempre espera, numa esperança, uma expectativa de um valor maior. A gente precisa ser bem cauteloso com essa entrada de recurso, porque isso aí vai ajudar a gente. Se vier algo a mais, ótimo. Aí a gente vai e poupa, gasta com outra coisa. Mas para a gente não fazer um orçamento irreal. Ok, vamos conferir agora a próxima dica, né? A próxima informação para você que está em casa nos acompanhando, quer equilibrar as contas, né? Agora falando sobre material escolar. Na compra do material escolar, a recomendação é pesquisar. A gente também trouxe algumas dicas. Participar de alguns eventos, né, que a própria escola faz, né, uma feira de troca, você pode pegar um livro já usado, trocar por um da série diferente. Vale tudo nesse momento para economizar. Vale. Uma dica que eu dou em relação ao material escolar é você fazer um grupo de WhatsApp com os pais dos coleguinhas do seu filho e dividir 5 pais. Então a gente diz, você vai em tal loja, eu vou estar em tal loja, a gente pega a lista e vai fazer o levantamento desses preços em cada loja que a gente vai visitar. Diante disso, a gente vai ver qual é o mais barato e, dependendo do número de pais, você vai na loja que você for mais barato e diz, tem 7 pais e precisa comprar essa lista aqui. Existe um desconto a mais para isso? Então, se ele disser sim, ótimo. Se não, você vai para a segunda mais cara, a segunda mais barata, perdão. Então, você vai poder economizar muito em relação a isso. Você tem uma lista completa, você tem os pais que fez aquele levantamento e você sabe o preço de cada item. Se você não conseguir um desconto bom para comprar a lista toda, você já diante de cada item vai saber onde é mais barato e você vai poder se dividir. Vou comprar X produto nessa, X produto naquela e X produto na outra. Outra dica importante é você nunca pedir desconto depois que você fez o levantamento e depois que você pegou os itens. Por quê? O desconto provavelmente ele vai vir mais baixo do que ele viria ou não vai vir. O vendedor ele é treinado, então ele sabe que você gastou tempo para fazer aquele levantamento e provavelmente você vai ter resistência e ir para outra loja. Então, pedir desconto antes de fazer esse levantamento dos itens. Ok, vamos a um próximo ponto aqui. Outra tela para você que está em casa nos acompanhando. Olha só, para quem não tem um salário fixo, né, e o recebimento é variável, o cuidado ainda deve ser redobrado, né, deve ser um cuidado ainda maior. Quem tem esse rendimento variável? Sim, o ideal seria que a pessoa olhasse os últimos 12 meses e visse o menor recebimento daqueles 12 meses e trabalhasse com aquele menor recebimento como o valor base para o orçamento dela, porque se ela consegue viver com aquele menor recebimento, o que vier a mais, ela pode usar de outras maneiras, pode poupar, pode usar com outras coisas, mas aí ela se adequaria à situação mais difícil. Ok, aí com certeza se a pessoa se adapta a essa situação, ela vai conseguir economizar muito. Quando a gente fala em poupar, né, o ideal que vocês recomendam é de poupar quanto a cada mês? Tem gente que consegue, tem gente que fica ali com o orçamento no limite e fala, não tenho como poupar nada, né? Meu salário é um salário mínimo e só serve para isso. Mas quem tem, né, esse controle, ideal é poupar o quê? 20%, 10%, 5% já é uma boa poupança para quem está em casa nos acompanhando.
essa dica, né? Para quem não tem o costume, agora vai passar a ter. Ano novo, né? Mudança de comportamento, muita gente gosta de repensar tudo. Então, o ideal, quantos por cento mais ou menos? Olivaldo, é como você falou, vai depender de cada família. Uhum. Então, vai ter família que no final do mês, ela, se sobrar 5% do salário, vai ser muito porque ela está sobrevivendo com aquele salário. Então, é muito difícil você chegar para uma família que tem um salário mínimo e dizer a ela, o ideal é que você poupe entre 10% e 15% da sua renda. Como é que ela vai fazer isso? Que ela tem que comprar, ela tem que pagar luz, ela tem que pagar água, ela tem despesas fixas, mensais, tem questões da alimentação. Então, para uma família que consegue poupar, o ideal é ela poupar 10% da renda dela. Então, 10%, se possível, da renda anual. Então, essa é basicamente o que a gente fala, assim, tente poupar pelo menos 10% da sua renda anual. Para aquelas que não conseguem poupar 10%, tentar poupar o que pode. Para aquelas que conseguem poupar mais, aí você realmente poupe o que você também pode poupar mais. Então, como é que você poupa? É cortando coisa supérflua. A partir do momento que você não precisa comprar um perfume de grife, você tem condições de poupar um pouquinho mais. A partir do momento que você não precisa ter uma roupa de marca ou um carro um pouco mais caro, para que você serve um carro? É para deslocar você. Então, às vezes a gente quer alguma coisa acima da nossa renda, podendo poupar e mais à frente fazer um investimento melhor ou realizar um sonho de uma viagem. Então, realmente é você ter consciência de que você cortar supérfluo, você cortar coisas fúteis que você compraria, vai lhe dar muito mais possibilidade de você ter uma renda guardada no banco. Quem está em casa pode estar se perguntando, né? E a gente vai responder neste momento. É mais fácil poupar? A pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue poupar alguma coisa? Ou quando ela ganha mais de um salário mínimo, fica mais difícil poupar? Tem essa questão proporcional, né? Quanto mais se ganha, mais se gasta, é assim mesmo? Ou nem sempre acontece? Porque a gente tem aqui algumas participações, inclusive de uma telespectadora que não se identificou, e ela fala que está insatisfeita, né, com esse aumento de apenas R$17. Apenas R$17 esse aumento no salário mínimo. Ela fala que o gasto de cozinha vem aumentando todo mês, e ela fala que com certeza as pessoas que se contentam com apenas um reajuste de R$17, elas não ganham um salário mínimo. Ela fala aqui um pouco da política do governo, e a gente aqui não está para defender nenhum governo. A gente está trazendo dicas para quem está em casa, né? A gente está tentando levar uma mensagem de otimismo para que você se planeje, que é possível sim você não entrar no vermelho, né? A ideia é mostrar que é possível você entrar um novo ano controlando os seus gastos. Com planejamento, a gente pode chegar muito longe, né? Muito mais do que a gente imagina. Então, a gente falou aqui do reajuste de R$17, a gente não defendeu o governo falando que foi um bom reajuste. R$17 em relação ao aumento, né, de várias coisas que vem acontecendo é quase nada, é praticamente nada. Então que fique claro aqui para a telespectadora que ela mandou uma mensagem enorme aqui. A gente não está tomando partido nenhum, a gente está trazendo essa mensagem de otimismo para que você planeje e tenha um 2018 diferente do que foi 2017. É isso, né? Não é nada além disso, não é verdade? Djalma e Rafael também. Exato. E a gente está falando aqui da via do corte do gasto. Isso é um caminho essencial para que a gente consiga melhorar a situação financeira. Uma outra alternativa é aumentar a renda. Então, várias pessoas já têm buscado ao longo desse ano alternativas de complemento para aumento da renda. Então, uma coisa que, se a família está com uma dificuldade com base num baixo rendimento no salário mínimo, por exemplo, então ela pode pensar o que nós podemos fazer para aumentar o rendimento, para que a gente consiga poupar, consiga consumir algumas outras coisas. E a principal poupança para quem está endividado é acabar com a dívida. Então eu sempre sugiro o que se chama de programa de eliminação de dívidas. Imagina que a pessoa tem 5 dívidas, a maior dela é de R$300. Se ela consegue juntar no mês 300, paga os 300 e ela consegue poupar 300, mais 300, ela paga 2 parcelas da maior dívida que ela tem, no curto prazo ela vai conseguir se livrar da maior dívida que ela tem. E depois se livra da segunda maior dívida e assim sucessivamente. Então, tem várias alternativas e nosso objetivo aqui é apresentar isso.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia e tem o quadro Receita do Dia. É uma dica especial para o verão e quem vai trazer essa dica no próximo bloco é a Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson, o verão chegou com tudo e para aliviar o calor, eu vou ensinar um suco refrescante. É já já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, quer começar o ano novo, 2018, com essa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas, olha só. Temos aqui no nosso telão 15 vagas para auxiliar de linha de produção, 15 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário R$ 937. São 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos a mais vagas de emprego conferir. Vamos conferir juntos agora. 15 para auxiliar de linha de produção, agora tem 3 vagas para vendedor de consórcio. 15 vagas, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.112 é o salário. 3 vagas para vendedor de consórcio. Vamos a mais vagas de emprego. Agora a gente confere 3 vagas para costureira em geral. Fundamental completo é a exigência que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 967 é o salário. 3 vagas para costureira em geral. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa respondendo às dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida ou ainda tem pergunta a fazer, manda pra gente no 3424-1977, 3424-1977, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui com a participação do Jaciel, ele que mora no Zumbi. Jaciel quer saber o seguinte, ele fala, dá Feliz Ano Novo, toda a equipe do programa Assunto do Dia, a gente também deseja um Feliz Ano Novo ao Jaciel. Ele quer saber sobre o cheque especial ou o cartão de crédito. Ainda está em 300% os juros do cheque especial e cartão de crédito? É a primeira dúvida. Depois ele tem outra e eu vou fazer essa pergunta dele também. A primeira, está em torno de 300% ainda esses juros do cartão de crédito, do cheque especial? Nos últimos meses tem se retraído, eu não lembro do valor exato. Uhum. Tem um site que é o site da Anefac, ok.com.br, que ele pode entrar e lá tem a tabelinha dos juros das várias fontes de financiamento, de crédito disponíveis no mercado. Mas não está muito diferente disso, não. Se caiu uns 30, 40 pontos percentuais. A taxa ainda é escandalosa. Eu sempre reitero, uso um termo forte porque é absurdo o que a gente paga de juros no Brasil. Ok, a dúvida seguinte que ele tem, ele fala o seguinte, eu fiz um empréstimo no cartão de crédito, esse empréstimo foi no valor de R$ 1.500, ele vai pagar em 24 vezes, 24 parcelas de R$ 186. Ele quer saber se isso está certo. Olha, ele fez um empréstimo. Então, quando a gente faz um empréstimo, geralmente a gente devolve mais do que pegou. Então, quando ele foi fazer esse empréstimo, acredito que foi explicado a ele qual era a taxa de juros que estava em cima desse valor que ele pegou.
Então, é entender como foi feito esse cálculo, entender quais foram os juros aplicados, é entrar com a instituição que fez esse empréstimo com ele e ele tirar essas dúvidas. Qual foram os juros, quanto é que eu estou devolvendo, eu peguei X, por que eu vou devolver X? Então, antes de fazer o empréstimo, é importante você saber quais são as taxas de tudo aquilo que você está fazendo. Então, pegou 1.500, está devolvendo muito mais. Muito mais, então, 24 vezes de 186. Exatamente. Se você tivesse feito a pergunta, vou devolver quanto? Você já ia ter noção de que os juros estão um pouco altos e você poderia dizer, não quero, e ia tentar buscar uma linha de crédito mais barata. Então, é realmente fazer uma pesquisa, como a gente diz, não só para comprar dinheiro também, que fazer um empréstimo é basicamente comprar dinheiro. Então, você vai ter que fazer realmente uma pesquisa em relação a isso também. O que eu sugiro para o telespectador é que ele procure a instituição para saber. O contrato deve ter a taxa de juros efetiva, ok, da operação, e que se essa taxa está muito alta, que ele procure uma renegociação com a empresa ou ele procure uma outra fonte de financiamento para pagar essa dívida mais alta. Então, provavelmente, o crédito pessoal tem uma taxa de juros menor do que essa. Então, ele faz um empréstimo, pega um crédito pessoal, paga, quita o cartão de crédito e está submetido a uma taxa de juros mais baixa. Então, o que ele precisa agora é saber o juro efetivo que ele está pagando para que ele possa entrar lá no site da ANEFAC, ok? E verificar quais são as modalidades que têm uma taxa de juros mais baixa do que a que ele está submetido. E até mesmo se ele se sentir realmente prejudicado em relação a essa operação, ele pode entrar em contato com o PROCON e tentar ver se os juros foi abusivo para tentar reduzir isso. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque a partir deste momento vamos aprender a preparar uma receita, uma nova receita agora nesse período mais quente do ano. Estamos no verão e a gastrônoma Luciana Luna vai nos ensinar a partir deste momento a preparar um suco refrescante. Vamos à dica e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Nesta primeira semana do ano eu vou ensinar como diminuir o calor na época mais quente que é o verão. Hoje eu vou ensinar como fazer um suco bem refrescante utilizando abacaxi, limão e capim-santo. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes deste delicioso suco. Para a receita de hoje você vai precisar de meio abacaxi, 3 limões, 8 folhas de capim-santo, açúcar demerara a gosto, água e gelo. Primeiro nós vamos cortar o limão. Então aqui eu tenho 3 limões, eu vou cortar ao meio, lembrando que eles estão lavados. E vou retirar este miolinho branco do centro. Feito isso, nós vamos colocar os limões aqui no liquidificador com casca e tudo. Aqui eu tenho abacaxi já cortado, meio abacaxi, eu vou colocar também. E vou colocar a água. A água deve atingir mais ou menos 1,5 litro. Eu vou bater primeiro esses dois, em seguida eu vou acrescentar o capim-santo e bater também. Agora eu vou acrescentar o capim-santo. E vou bater mais um pouco. Após peneirar, nós vamos voltar para o liquidificador. E vamos finalizar com açúcar e gelo. Feito isso, é só bater. O suco já está pronto. Agora eu vou fazer uma pequena decoração na bordinha da taça.
Aqui você vai molhar a taça na água e em seguida no açúcar. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante o verão. Uma ótima dica, né, da gastrônoma Luciana Luna, né, aproveitar bem o verão sem esquecer da hidratação. E você que está em casa perdeu aí algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia e você vai encontrar essa dica da gastrônoma Luciana Luna, esse suco refrescante. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, respondendo as dúvidas. Chegaram várias perguntas aqui no nosso WhatsApp e a gente vai dar seguimento aqui com essas participações. Agora a dúvida é do Marcos Antônio. Ele disse o seguinte, ele fala que tem cartão de crédito, mas usa, né, de uma forma muito cuidadosa. Ele disse que sempre compra alguma coisa no cartão quando não tem dinheiro para pagar à vista. E geralmente ele divide a compra em 10 vezes. Está correto ou errado essa forma de utilizar o cartão? Ele fala que nem sempre utiliza o cartão, mas só nesses casos em específico. Quando não tem dinheiro para comprar à vista, usa o cartão e divide em 10 vezes. Acho que ele quer a dúvida maior dele sobre essa questão do número de parcelas, né? Será que 10 vezes é o mais indicado? Olha, eu costumo não também demonizar o cartão de crédito. Às vezes as pessoas dizem, não uso o cartão de crédito, mas não é errado usar cartão de crédito. Você pode usar o cartão de crédito vai lhe dar uma oportunidade de, às vezes, adquirir um bem que você realmente não tem condições de estar pagando aquele bem à vista. O que a gente fala é que o cartão de crédito ele tem uma taxa de juros muito alta e que se você se complicar em relação a esse pagamento, a questão do aumento da sua dívida vai ter uma velocidade muito grande. Então esse é o grande cuidado com o cartão. É fácil de você ter um cartão, mas também é fácil de você se endividar com ele caso você não pague. Então, em relação às parcelas, se essa parcela e se esse planejamento que ele vem fazendo está cabendo no bolso dele, não está fazendo com que o orçamento fique restrito ou que ele venha a ter dificuldades em relação a pagar outras coisas, tudo bem. Ele poderia também colocar em parcelas menores, se isso também não viesse prejudicá-lo financeiramente. Então, em relação à parcela, vai ter o perfil de cada um. Não existe um número de parcela ideal para que as pessoas comprem no cartão. Vai realmente depender de quanto você ganha e de qual o valor que você parcelou. Então, se a parcela de 10 é um valor suficiente para que o orçamento dele não seja comprometido, é o ideal para ele. Então, não existe esse parcelamento ideal e também o cartão de crédito não é ruim. Ruim é você não ter um orçamento e não saber usar o crédito que foi lhe dado. Quer complementar, Djalma? Pode ficar à vontade. Eu acredito que o problema não é o cartão de crédito, é o orçamento. Okay? Porque a partir do momento que ele compra no cartão de crédito, ele perde a oportunidade de obter desconto à vista. Então, pela fala, ele compra quando não tem dinheiro. Então, a minha sugestão seria, senta, faz um orçamento de quanto você ganha, de quanto você gasta com cartão de crédito, estabelece um limite, fica dentro daquele limite, coloca um valor para poupar todo mês, ok? E o cartão de crédito, como o Rafael falou, não é algo ruim. Ele tem alguns programas de pontos, de milhagens que são benéficos. Agora, é algo que tem que ser utilizado com moderação, com cuidado, com disciplina, porque ele pode ser muito benéfico, mas também, numa ação descuidada, ele pode comprometer as finanças. Por falar ainda em cartão de crédito, né, a Edilma de Jardim Piedade, ela fala que vai precisar recorrer ao cartão de crédito agora no mês de janeiro por conta do material escolar. Então, se ela vai recorrer ao cartão de crédito, é bom que ela coloque isso em prática, essa questão do planejamento, né? Contar com aquele valor das prestações que ela dividiu. Vai usar o cartão de crédito, dividiu em 5 vezes, por exemplo, é bom que ela tenha em mente que durante 5 meses ela tem aquele compromisso e não deve, né, assumir outros para não estourar esse orçamento. Pode-se usar o cartão de crédito de forma consciente. É possível, sim. Sim, exatamente. Esse foi o recado que a gente repassou. A Edilma pode ficar despreocupada, mas tem esse controle, é muito importante. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala aqui que está acompanhando o programa, dá feliz ano novo para todo mundo. A gente agradece, deseja também
um 2018 muito bom para você, querido telespectador. E a dúvida é a seguinte, queria saber sobre investimento na Bolsa de Valores. Realmente vale a pena? Então, essa é uma pergunta sobre investimento, é algo que é bem subjetivo, tanto é que quando você vai num banco, pensa em aplicar, você responde um questionário para ver o seu perfil, se você aceita risco ou se você é mais avesso ao risco. Então, a pessoa tem que pensar quando ela vai precisar daquele dinheiro, quando ela vai precisar, se ela está disposta a correr algum risco e perder alguma parte daquele dinheiro no médio prazo para ganhar mais no futuro. Então, são algumas indagações que a pessoa precisa responder. E uma coisa interessante é que eu sugiro para as pessoas que estão entrando no mercado buscar os títulos do governo, o Tesouro Direto, que são aplicações que têm um retorno superior da caderneta de poupança, são aplicações seguras e que são, de certa forma, de fácil contratação. Então, a Bolsa de Valores é um mercado de renda variável que o preço das ações pode oscilar muito. Então, quem vai colocar um dinheiro em Bolsa de Valores precisa saber que você vai colocar um dinheiro agora e que amanhã você pode ter perdido 30% desse dinheiro, mas daqui a 5 anos você pode ter dobrado esse valor. Então, é uma coisa que oscila muito. Ok, tem uma pergunta aqui interessante, a pessoa não se identificou, mas queria saber quais as contas mais importantes e obrigatórias nesse início do ano. Olha, vai depender da família dele. Então, todo início do ano a gente vai ter que comprar alimentação, a gente tem questões de transporte, outras questões importantes aí. Quando a gente vem para as contas externas, que a gente não está na nossa família, como IPVA, se ele tiver carro, tem a questão do IPTU, tem a questão de um apelo muito grande em relação a gastos do carnaval, se ele brinca carnaval. Tem gente que mesmo não brincando carnaval, viaja. Então, a gente também tem que levar em consideração a isso, se você vai fazer uma viagem. Tem a questão de material escolar no início do ano, se você tem filho. Tem a questão de matrícula, se você tem faculdade, mas também não tem filho, você paga a sua faculdade, você vai fazer a sua matrícula. Então, vai depender muito de quais bens e quais serviços ele tem no momento em janeiro. Para alguns serviços, eu sempre falo que as pessoas tentem renegociar, como serviço de internet, serviço de telefonia. É sempre bom você ligar para pedir para reduzir. Às vezes você pode tentar negociar, dizer, olha, uma operadora me ofereceu um serviço de iguais condições que vocês, só de valor mais baixo. Mas a gente não tem como negociar, ou realmente, de fato, olha, não tenho mais condições de manter esse serviço de internet ou de telefone. Eu vou realmente bloquear se vocês não me derem um desconto. Não tem como a gente fazer uma negociação ou tentar ver um plano mais barato. Então, é realmente tentar cortar esses gastos para ver para que sobre muito mais dinheiro no final do mês. E diante dessa sobra, aí você vai poder investir, você vai poder consumir alguma coisa que você realmente, de fato, vem precisando de maneira à vista. E a gente paga, né, por ordem de vencimento ou pela conta que se cobra os juros maior, por exemplo? Essa conta é a mais importante quando, se eu atraso, eu pago um juros maior? Sim. Eu devo levar em consideração essa informação? Se você não tem o dinheiro para honrar todas as dívidas naquele mês, deve ser priorizadas as que têm o impacto financeiro maior. No caso, se você tem uma dívida do cartão de crédito, essa tem que ser paga, porque caso contrário, uma bola de neve vai começar a se desenvolver aí de juros e de endividamento. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. No começo do nosso programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você possui muitas contas em aberto para este início de ano? Olha só, 38% dos telespectadores que ligaram e participaram disseram que sim, que tem muitas contas em aberto. 62% falaram que não, né? Uma surpresa. Das pessoas que ligaram e participaram, 62% não tem muitas contas em aberto para este início de ano. Acredito que usaram, né, o 13º salário para adiantar algumas contas e pagar algumas dívidas. A você que interagiu com a gente, muito obrigado. Também é o momento de agradecer aqui a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Rafael Ramos, economista do Corecom, que é o Conselho Regional de Economia, Seccional Pernambuco, e também da FEComércio. Rafael, muito obrigado por sua participação. Considerações finais agora, um último recado, pode ficar à vontade. Obrigado, Valdson. Obrigado por mais uma oportunidade. E a você de casa,
eu falo que aproveite as promoções, porque é um momento que o preço está um pouquinho abaixo da média, né? E também verifique o seu orçamento. Então, faça com que isso venha sendo uma pauta constante na sua vida. Se você iniciar uma vez ao mês, depois você vai para 2, 3, isso vai virar um costume, você vai ter um controle muito melhor em relação às suas contas, em relação às suas despesas, e isso vai lhe dar alguns alívios. Então, uma saúde financeira ela é muito importante, até às vezes para a saúde até do nosso corpo. Mais uma vez, muito obrigado ao Rafael. Também queria agradecer ao Djalma Guimarães, economista e mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Djalma, muito obrigado por sua participação. Considerações finais, fique à vontade. Agradecemos o convite, Valdson, e desejamos a todos que alguns dos princípios, das dicas que foram dadas aqui, possam ser colocadas em práticas para que durante esse ano tenhamos uma situação financeira melhor, porque quando a vida financeira está equilibrada, a gente consegue aproveitar, desfrutar de outros aspectos da vida da gente que ficam comprometidos quando nós temos um endividamento, quando nós temos problemas financeiros, afeta a família, afeta a saúde. Então vamos cuidar das finanças para que possamos viver melhor, ter um 2018 melhor. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!